A paz do Senhor, gente. Dia 360. Hoje nós vamos continuar Apocalipse, capítulo 4, 5 e 6. O Apocalipse é aqui no meio da Bíblia. Por que no meio? Porque essa Bíblia aqui, ela é Temas em Concordância, do Silas Malafaia. Aí quando acaba ela, aqui é o finalzinho dela. Apocalipse 22. Aqui são a seção em Temas de Concordância, que é a Bíblia toda de novo, só que ela está organizada em temas. O grupo temático 1, as Escrituras. Capítulo 1, livros e autores. E assim ela ela é reorganizada. Temas em concordância. Reorganizada por temas. Vamos lá? Já ia apertar. Vamos lá, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos embora. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava, tá? Circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há... Não, de novo. Que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele.
Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto para... Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra. Deixa eu ler de novo. Digno é o cordeiro. De novo. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. É determinado, porque estava de tracinho terminado, aí eu li sem o tracinho. De novo. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo.
Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Hades, lembra que eu falei lá no Velho Testamento? Essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Por isso que eu fui ler, porque morte, aí morte de novo, mas é isso mesmo, é porque ela pode ser, é como se fosse o inferno, né? Inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Morte e inferno. Morte, tipo assim, pelo que eu entendo, eu não preciso explicar, né? Cada um que entenda da sua forma. Eu só estou lendo, mas pelo que eu entendo, morte não é a vida, é espiritual. É como se o espírito morresse depois espírito não. É como se. É porque tem negócio de corpo, alma e espírito. É complicado isso aí. Acho que é a alma que morre, não sei. Mas o salário do pecado é a morte, é o inferno. Porque a morte todo mundo vai morrer, então todo mundo é pecado, mas todo mundo peca, né? Então é bem complexo isso, mas eu entendo como sendo morte, como sendo inferno, vida como sendo céu. E aqui, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Tipo, aí complicou mais ainda, né? Vamos ler o livro do Eliel Silva, que ainda não consegui pegar na minha mão. Eu quero ler aquele livro. Do Apocalipse, fala do Apocalipse, o livro dele. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Deixa eu ler de novo. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Só um instante, gente. Só um instantinho. Vamos lá, versículo 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Acabou. Rapaz, é por isso que eu tenho esse livro. É muito complexo. Não dá para ler assim, lendo assim. Eu tive até que pausar para eu ler de novo aqui, para tentar entender algumas coisas. É muito complexo esse livro, né? Amém. Amanhã a gente continua. Pai, Senhor, valeu.